Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, a nossa sede do Rio de Janeiro, na Rua General Roca, onde estou agora, neste santuário abençoado que o Senhor nos propiciou para podermos render a Ele todo louvor, toda glória, podermos adorá-lo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Nós vamos daqui a pouco orar a Deus sobre a nossa lista. Nós temos aqui semanalmente renovados pedidos de oração. As questões, famílias, são diversas causas, e nós cremos de todo o coração que aquele que fez a promessa é fiel. Deus jamais desamparou qualquer filho e não vai desamparar. Ele não deixa que a sua palavra volte vazia. Então, por favor, esteja unido conosco, vamos orar. São muitas questões, muitas famílias, diversas causas, para nós intercedermos em favor dessas pessoas. A lista já foi enviada para o grupo devocional e para aqueles que também fazem o pedido pelo WhatsApp. Basta você me enviar o pedido e eu vou enviar o PDF para você. Todos os dias nós oramos, estamos em concordância, e aqui às sextas-feiras ao vivo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É de suma importância a unidade do povo de Deus. É de suma importância que nós estejamos unidos com este propósito de fé em nome de Jesus. Eu quero nesta hora também deixar uma palavra antes de iniciar a mensagem, apenas uma reflexão em Salmo 37:5. Eu sinto no meu coração de semear este versículo, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós somos como aquela mãe preocupada com um filho recém-nascido, que entrega o seu bebê nas mãos do outro filho, o filho mais velho, porém ainda adolescente. E como entregou nas mãos de um filho adolescente, essa mãe toda hora vai lá verificar se o seu filho adolescente está cuidando bem do bebê. Entrega, mas toda hora vai lá com aquela preocupação. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Entregamos, mas estamos sempre ansiosos, sempre preocupados, sempre dando aquela perguntada básica: e aí, meu Deus, o Senhor não está cuidando de mim? Parece que ainda não vai, que vai ou que não vai. Preocupação, ansiedade. Amado, é necessário, como o salmista disse, fazer: entrega o teu caminho ao Senhor. Faça isso esta noite com fé. A palavra de Deus não volta vazia. Você lembra no ano de 1945, chegada ao final da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki foram absolutamente devastadas, varridas da terra, através de 2 bombas atômicas. E então o fim da guerra chegou. O eixo, Alemanha, Itália, Japão, foram vencidos. E o primeiro-ministro dos Estados Unidos, junto com o presidente, foram até o Japão para que eles assinassem o tratado de rendição, para que o imperador Hirohito ele fizesse a assinatura da rendição. E aquele imperador, antes de assinar, ele disse: eu assino o tratado de rendição, mas eu tenho algumas exigências a fazer. E o primeiro-ministro, Winston Churchill, com firmeza, com autoridade, ele disse: não aceitamos exigência nenhuma. Primeiro assina o tratado de rendição e depois nós reconstruiremos o Japão. E eu quero dizer que com Deus é a mesma coisa, amado. Você não pode
fazer exigências. Deus, primeiro eu quero que o Senhor faça assim, primeiro eu quero que o Senhor faça isso, primeiro eu quero que o Senhor, depois eu vou me entregar, depois eu vou te honrar, depois eu vou abençoar. Não faça isso. É necessário que você se entregue a Deus. Enquanto o pecador não se entrega, arrependido, não há esperança para a sua vida. Enquanto nós não nos entregamos de todo o coração e compreendemos que Deus é soberano, não há esperança. Então, entregue-se nesta noite. Coloque a tua vida inteiramente nas mãos de Deus. Amém? São um parênteses que eu queria abrir. Sentia da parte de Deus em fazê-lo. E eu creio, a palavra diz, entrega, confia e o mais. O Senhor vai te surpreender, amado. O Senhor vai fazer uma obra que você não imagina. Algo grandioso para o louvor da sua glória. Amém? Então vamos ao estudo bíblico, vamos à reflexão oficial desta noite maravilhosa, para que possamos orar, entrar no campo da batalha da oração. Eu tenho grande confiança que nesta noite comportas dos céus serão abertas de forma tremenda sobre a tua vida, haverão respostas de Deus. Deus jamais deixa um filho sem respostas. Eu creio que haverão sinais de Deus, coisas maravilhosas que o Senhor preparou. Então vamos fazer a leitura, vamos falar sobre a vida de oração, que é refúgio, é livramento e é orientação. Que maravilha, hein? 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, diz a palavra do Senhor: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila, era uma cidade, e saqueiam as eiras. As eiras eram um terreno batido, geralmente no cume do outeiro, no cima do monte, onde ficavam lá os frutos da colheita. E então estavam sendo saqueados. E diz: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor tornou-lhe responder: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado, fez grande morticínio entre eles. Assim salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade que não tem saída. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Estola sacerdotal é sinônimo de oração. Era assim que eles oravam, assim que eles consultavam ao Senhor. Quando o cerco apertou e parecia um beco sem saída, Davi chamou o sacerdote para orar a Deus que livra. Ele é o Deus que livra. Pai amado e eterno, fala aos nossos corações nesta noite maravilhosa, Senhor. Nós queremos atender a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, estar em plena sintonia e obediência ao que o Senhor tem preparado,
ao que o Senhor tem no seu coração como vontade para nós. Então agora, Senhor, nos curvamos em oração, em reflexão e fé, para que o Senhor ministre as nossas vidas e possamos então andar em linha com a tua vontade. Em nome de Jesus oramos, e no seu lugar e na sua casa o povo de Deus em concordância diga amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Família amada, santos, preciosos, benditos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós estamos agora diante de um quadro absolutamente dos mais difíceis na vida de Davi. Saul manifestou claramente a sua intenção em matar Davi, quando, pelo simples fato de interpretar que os sacerdotes do Senhor haviam conspirado contra ele, sem dar ouvidos a nada nem a ninguém, Saul matou todos os sacerdotes do Senhor. Então Davi estava em maus lençóis, estava em fuga. O rei sanguinário, tomado por um desejo homicida, depois de assassinar o sacerdote do Senhor, com o seu ego inflado, está perseguindo a Davi. E este ego inflado de Saul, o rei, a sua obsessão em acabar com Davi, o inocente, que reputava-o como inimigo, sem nunca ter dado nenhum ensejo para isso. Então esse coração soberbo e obcecado de Saul gerou algumas consequências na sua vida. Em primeiro lugar, ele viu a realidade diante dele distorcida. A vida espiritual de Saul estava distorcida, estava no bom carioquês, ele estava paranoico. Aquele coração egocêntrico e orgulhoso e obcecado deixou Saul paranoico. Tanto que ele não deu nenhum ouvidos às palavras de Aimeleque, o sacerdote, quando disse: jamais eu conspiraria contra o rei, eu sempre ajudei a Davi, sempre consultei ao Senhor em prol de Davi, porque Davi é teu genro, Davi é chefe da tua guarda, Davi é o homem mais próximo do palácio, não há ninguém mais próximo do rei do que Davi, e eu não estou sabendo de nada o que está acontecendo por detrás dos panos. Então eu não conspirei, eu somente fiz o que sempre fiz. Mas o rei não deu atenção e mandou matar a todos os sacerdotes, tendo Abiatar conseguido fugir, que foi o texto que nós lemos. Enquanto Saul estava matando os sacerdotes do Senhor, Davi estava vencendo os filisteus em Keila, cumprindo o que era o propósito de Deus em princípio, que Saul fizesse. Mas agora Davi em ascensão, o novo ungido, era ele a quem Deus iria usar de forma grandiosa e favorecer. Mas então Saul estava numa derrocada, paranoico, por causa de seu ego, por causa de sua obsessão, por causa de seu orgulho, com a sua vida espiritual distorcida. E outra, seu coração absolutamente endurecido para Deus, ao ponto de não ver problemas nenhum em cortar a comunicação com Deus. Amado, vou repetir, ele matou todos os sacerdotes do Senhor. Os sacerdotes eram aqueles que se punham diante de Deus para interceder, para orar. Ele acabou com a vida daqueles homens. Ele não estava preocupado com isso, ele cortou a comunicação com Deus. Amados, todas as vezes que nós vivemos com o ego lá em cima, o orgulho,
a obsessão pelo poder humano, as coisas terrenas em primeiro lugar, nós cortamos a comunicação com Deus. Nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós colocamos as carroças na frente do burro, ou seja, nós conduzimos as nossas vidas sem a orientação de Deus. A palavra diz, por exemplo, lá em João 9, que Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores, entre aspas, entre parênteses, que não se arrependem. Porque a Bíblia toda é uma história em que Deus atende a pecadores, mas a pecadores que se arrependem. Quando o povo que peca se arrepende de coração e ora, Deus atende e restaura. Mas quando o pecador é impenitente, quando o pecador não quer saber da vontade de Deus, ele pode orar, ele pode espernear, ele pode querer exigir qualquer coisa de Deus, não será atendido. Então esse é o contexto do momento em que Davi estava ali no capítulo 23, consultando ao Senhor se iria livrar ou não a Keila, a cidade de Keila. Você veja que ele tinha atrás de si um rei querendo lhe matar, todos os problemas do mundo querendo lhe acabar com a sua vida, mas ele ainda assim era um homem de oração, dependente de Deus, e estava sendo instrumento para livrar a outros. Deus seja louvado. Então, é importante perceber agora que nos capítulos anteriores, capítulos 21 e 22, entre as fugas e as loucuras de Davi, ele não consultava o Senhor. Davi agia também no impulso. Davi agia no pensamento que dava na telha. Ele não buscava a vontade do Senhor. Mas agora, depois das suas quedas, depois dos seus aprendizados, depois do amadurecimento, ele prioriza a vontade de Deus. Eu me lembro de Abacuque, quando diz: por-me-ei na torre de vigia, para ver o que é que Deus vai responder às minhas queixas. Vou me colocar na torre de vigia, para saber o que é que Deus vai me direcionar, o que é que Deus vai me orientar. Esse é o novo Davi. Esse é o Davi dependente. Esse é o Davi que busca a palavra. Esse é o Davi que quer ouvir a voz de Deus. Esse é o Davi que quer seguir os passos do Pai. Somos nós, amados, hoje. Não temos mais tempo para perder. Não temos mais tempo para gastar na vida. Não temos mais tempo para brincar de crentes. Nós precisamos assumir a posição sobre a torre de vigia. Nós precisamos assumir a posição de uma vida de oração, consultar ao Senhor. Então, Davi não dava nem mais um passo antes de consultar ao Senhor. Ele não agia mais motivado pelo medo, ou por qualquer outra circunstância, ou por qualquer ideia simplesmente. Ele consultava o Senhor. Você lembra que Jesus repreendeu, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras. Vocês não quereis vir a mim para ter vida. Amados, quando nós não buscamos a Deus, não buscamos a intimidade com Ele, em oração, em meditação na palavra, é porque nós não, na verdade, nós não queremos a vida. Porque não há vida sem Deus, não há vida sem Jesus. Quando a multidão havia abandonado a Cristo, Jesus virou para os seus discípulos mais próximos e disse: quereis ir embora também? E os discípulos responderam: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida. Então, quando o discípulo de Jesus entende que somente o Mestre tem a palavra da vida, somente em Jesus nós temos realmente vida, então nós nos aproximamos dele, então nós consultamos a ele. Paulo em Filipenses diz: não ande aí ansioso, batendo cabeça de todos os lados.
Em tudo, porém, faça ser conhecida diante de Deus as vossas orações pela petição e pela súplica com ações de graças. Então, amado, esse é o novo Davi. Então, note que nesse contexto de oração, de consultas a Deus, em que Deus orienta o caminho que se deve tomar, Deus disse para Davi regressar a Judá. Veja o capítulo 22, versículo 5, olha lá. Porém o profeta Gade disse a Davi, o profeta, não fiques deste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi se foi e entrou no bosque. Amado, quando Deus diz para ele voltar para Judá, Deus está permitindo que Davi corra riscos. Esse era o risco da fé. Deus literalmente colocou Davi em perigo, permitiu o risco da vida dele. Mas no capítulo 23 nos mostra que o Deus que permite o risco da fé também é o Deus que protege, que guia, que livra e que dá a vitória. Então, podemos estar hoje diante de momentos arriscados, difíceis, momentos complicados. Você precisa dar um passo à frente na sua vida. Você precisa assinar aquele contrato que você tanto tem esperado, mas tem, olhado as circunstâncias, tem olhado os problemas e tem sido paralisado pelo medo. Você tem o desejo de voltar a estudar, mas vive paralisado pelo medo. Amado, há momentos que precisamos assumir riscos, o risco da fé. Há momentos que, orientados por Deus, em oração, em meditação bíblica, precisamos assumir o risco da fé, precisamos avançar, precisamos meter a mão no arado. Essa é a história da nossa igreja, amado, pagando aluguel caríssimo, desde quando fomos para Botafogo. O último aluguel que pagávamos era quase 10 mil reais por mês. Era um risco estar ali com aquelas portas abertas. Era um risco. Era um risco. Tudo com contrato. Nossa casa como fiador, com tudo. Mas, amado, Deus sempre proveu um milagre em nosso ministério. O ministério financeiramente frágil, mas Deus sempre providenciou milagre. E agora um grande milagre, dando-nos em Itaipu uma igreja própria, para o louvor da sua glória. Este é o Deus que nós servimos. Então o Senhor Deus guia, encoraja, protege e livra nos momentos mais difíceis aqueles que buscam o Senhor como refúgio e buscam a orientação dele para a sua vida. Essa é a verdade, amado. Deus não desampara. Ainda que a sua mãe esquecesse, o Senhor lhe diz: eu todavia não me esquecerei de ti. Davi estava passando um treinamento, Davi estava sendo trabalhado, Davi estava sendo amadurecido. Aquele homem que outrora, nos capítulos anteriores, entre as suas fugas e loucuras, não consultava a Deus, não tinha vida de oração, fazia o que simplesmente dava na telha. Agora ele priorizava a palavra, ele priorizava a oração, ele consultava a Deus. E aqui nessa questão consultou não uma, mas 2 vezes. E o Senhor as 2 vezes lhe respondeu e disse: vai, eu vou te dar o livramento, eu vou abrir a porta, eu vou fazer um milagre, eu vou providenciar os recursos. Então Davi experimentou a intervenção e a direção de Deus de maneira providencial. Deus usou Jonatas para encorajar Davi num momento difícil. Depois ele usa os próprios invasores filisteus para distrair a atenção de Saul e dar um livramento para Davi, além da vitória que deu
sobre esses filisteus na cidade de Keila. Seja amado, é encorajamento, é livramento, é vitória, é ação de Deus, claramente, na vida de um homem que busca o Senhor, na vida de um homem que prioriza Deus, na vida de um homem que se ajoelha diante do Senhor, na vida de uma pessoa que só dá passos em oração, em busca, em meditação. Então, aqueles que se encontram em grandes desajustes, apertos, aflições, ouça, você que está vivendo momentos difíceis, desigualdades, lutas terríveis, hoje me ouça, ouça a palavra do Senhor, ouça a voz de Deus. Davi nos lembra que Deus não abandona aqueles que nele se refugiam. Louvado seja Deus. Olha lá o capítulo 23, versículos 23 a 29. Diz assim: pelo que atentai bem, Saul tem uma rede de informantes, um verdadeiro serviço secreto de informantes, para dizer onde estava Davi. E aí Saul, se dirigindo para essa rede de informantes, ele diz: atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que Davi se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. Você veja, para onde ele ia atrás. Agora diz: Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então, Davi estava cercado, Davi estava preso ali, era o fim para Davi. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Oh, aleluia! Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Amado, veja que na hora H, quando Davi estava cercado e parecia que era o fim, Deus usou os filisteus, o mesmo grupo que Davi havia vencido, agora da sua etnia. Os filisteus eram um povo muito grande, um exército muito grande. Davi havia tido uma vitória numa batalha, agora uma outra guarnição de filisteus distrai Saul, e ali Deus dá um escape para Davi, e se chama aquele lugar Pedra de Escape. Amado, eu creio que Deus vai te dar muitas pedras de escapes na tua vida, amado. Muitos livramentos. Deus vai operar de forma maravilhosa. Receba esta palavra, não te amedrontes. Davi estava ali em oração, Davi estava ali seguindo as orientações de Deus. Então, precisamos chegar ao minuto final para concluir, para orarmos. Davi, sim, era constantemente tentado a agir pelo que ele via e não pela fé. Mas, de diversas formas, Deus trouxe esse homem para a realidade espiritual, para o equilíbrio espiritual. Uma das formas, foi Deus usando Jonatas para ajudar Davi a enxergar além das circunstâncias. No capítulo 23, versículos 15 a 18, vamos rapidamente. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temas,
porque a mão de Saul meu pai não te achará, porque tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo homem, o que também Saul meu pai bem sabe, e ambos fizeram aliança ali perante o Senhor. Você veja, amado, enquanto Saul se dirigia pelo que ele via, Davi está cercado, então Deus está comigo, Deus me entregou Davi. Veja que o homem estava paranoico e louco, havia acabado de matar os sacerdotes do Senhor e achava que Deus estava com ele. Assim é o pecador, amado. Ele acha que está tudo bem, está cego, não vê que está indo contra a vontade de Deus, e só se baseia pelo que vê. Olha, o irmãozinho ali está passando problema, está em pecado. O pastor ali está com dificuldade de fazer a igreja crescer, está em pecado. Sabe, se baseia simplesmente pelo que vê. Já Jonatas, se baseando pela fé, ele disse: Davi, fortalece a tua confiança em Deus, pois tu reinarás, porque Deus é fiel e a sua palavra será honrada. Louvado seja o Senhor. Que Deus levante Jonatas, muitos Jonatas ao nosso lado, homens, mulheres de Deus, para fortalecer a nossa confiança no Senhor, para fortalecermos a nossa vida em Deus. Para finalizar, nós temos hoje 66 livros de inspiração divina, a Bíblia Sagrada, que nos dão princípios espirituais. Nós temos a vida de oração como uma vocação da vida cristã, onde podemos orar sempre e pedir a Deus por iluminação do coração, e assim podermos descansar na certeza que Deus agirá em nosso favor de modo providencial. Então examine as Escrituras, tenha uma vida de oração, é assim que se consulta ao Senhor. Vida de oração e leitura bíblica. Veja lá em 23, 10 a 14 para terminar. Diz a palavra do Senhor: orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo, como eu ouvi? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber. E disse o Senhor: sim, ele vai descer contra você. Perguntou Davi: entregar-me-ão os homens de Keila e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: sim, vão entregar nas mãos de Saul. Então se dispôs Davi com os homens, os 600 homens saíram de Keila, se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, ficou na região montanhosa. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Você veja, amados, os habitantes de Keila, que foram salvos por Davi, foram traidores, foram ingratos, e iriam entregar Davi nas mãos de Saul. Mas Davi, que tinha uma vida de oração, e tinha sua vida estribada em Deus, seus olhos voltados para Deus, consultou o Senhor, e Deus lhe deu mais um livramento. Então nesta hora, amado, você que tem vivido aí decepcionado, porque alguém te traiu, alguém puxou o teu tapete, alguém que você ajudou muito, foi ingrato, alguém, sabe, que você amou e dedicou anos da sua vida, você sabe, traiu, abandonou, foi embora. Amado, eu não sei qual é a causa hoje que mexe na tua vida, mas eu sei que se você tiver uma vida de oração, você terá da parte de Deus refúgio, terás livramento e terás orientação da parte de Deus. Davi foi livre em Keila, Davi foi livre nas regiões de Zif, Davi viu a Deus operar através de Jonatas, que lhe fortaleceu a confiança em Deus. Davi viu a grande vitória do Senhor e as respostas de Deus
em oração chegar à sua vida. Então, vamos nós nessa jornada de oração, vamos nós buscar o Senhor, vamos nós clamar. É a hora da busca, é a hora da oração. Vamos lá, irmãos, temos uma lista aí. Você tem aí o grupo devocional, por favor, acesse o grupo devocional, o grupo da igreja, o WhatsApp da igreja. Pegue lá a sua listinha de oração, acompanhe. Você não tem o grupo, coloque aqui no chat as suas questões, printa aí a tela, ora aí, amado. Depois da reunião me peça para incluir você no grupo ou me peça o PDF. Vamos orar especialmente, todos os nomes estão na nossa oração, mas hoje especial foi para uma consulta, Juliana Muniz Santiago, a minha prima, cisto na barriga, vai fazer agora os exames pré-operatórios. Em nome de Jesus, Deus está cuidando dela. A dona Mary e a sua família, pedindo por fortalecimento espiritual, emocional, pelo fim da ansiedade, saúde mental, em nome de Jesus, e oração pelo nosso ministério, para que as portas se abram continuamente, chuvas de bênção sobre a igreja de Jesus, sobre o ministério e as famílias, que a igreja cresça e se fortaleça espiritualmente e financeiramente, para que possamos avançar com a evangelização. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, poderoso, Deus que livra, Deus que salva, Deus que ouviu as orações de Davi, teu servo, Deus que usou a Abiatar com a estola sacerdotal, aquilo ali era oração em concordância, eram dois ou mais em oração. Assim como nós estamos aqui, ó Pai, em oração, a igreja orando junto comigo, e agora as famílias também dentro dos seus lares, o marido, esposa, filhos, amigos, queridos, familiares, fazendo aí o seu PG, o seu pequeno grupo, o seu culto no lar, em oração e em concordância, Pai. Deus, o que usaste Jonatas para fortalecer a confiança daquele servo. Sim, Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Tu levantas pessoas cheias do Espírito Santo, Pai. Tu levantas pessoas cativas à obediência de Cristo, pessoas que tenham uma mente cristã, uma mente espiritual, olhos espirituais, pessoas que tenham discernimento de espírito, uma vida baseada na palavra profética, para orientar, para orar, para fortalecer a nossa confiança em Deus. Davi estava fragilizado, ele era perseguido pelo rei, ele era um inocente perseguido. Ele precisava daquele apoio, e Tu não falhas, Senhor. Lá vimos Tu usar Jonatas. Já cá no Novo Testamento, Tu usastes, por exemplo, Barnabé, Tu usastes Tito, usastes Timóteo, Priscila e Áquila, e tantos outros, Pai, para fortalecer a igreja nascente, para fortalecer a igreja que estava ali vivendo o nascedouro do cristianismo. Ó Senhor amado, se lá eles estavam no nascedouro, creio firmemente que aqui nós estamos nos tempos do fim, Senhor, onde a palavra diz que jamais haverá outros tempos de tamanha perseguição. Pai amado, é necessário que se levantem encorajadores no meio da igreja, é necessário que se levantem homens e mulheres cheios do Espírito da palavra de Deus, cheios do Espírito profético, cheios da palavra profética, Bíblia, cheios de uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, para que sejam como Jonatas, encorajadores da obra de Deus, pessoas que nos fortaleçam a confiança. Quando estivermos, Pai, necessitados, carentes de uma palavra, estivermos lá um pouquinho, sabe, marromeno, meio barro, meio tijolo,
venha alguém e diga: vamos lá, meu amado, levanta essa cabeça, vamos, andiamo, camina, anda, é para frente que se anda, você não é caranguejo. Senhor, eu creio, meu Pai, essa é a função do corpo de Cristo, esta é a orientação, esta é fruto de quem tem vida de oração, ó Pai. Isaías o profeta disse: um ao outro irmão ajudou, e ao seu próximo disse: seja forte. Em nome de Jesus, Pai, queremos orar agora uns pelos outros, para declararmos a força de Deus nos corações, a confiança fortalecida e renovada. Que os teus filhos amados que me ouvem nesta hora, Senhor, sejam energizados agora pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, de forma eletrizante agora, do alto da cabeça à planta dos pés, com o sopro do Espírito Santo agora, flua nestas vidas, Pai. Flua em força, flua em fé, flua em ousadia, flua em confiança, flua, Senhor, em restauração e encorajamento, Senhor, que nesta hora todo dardo inflamado seja apagado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda arma forjada pelo Satanás não irá prosperar, não irá prevalecer. Toda palavra contrária em juízo, nós a condenamos nesta hora. Toda palavra enganosa, mentirosa e contrária à vontade de Deus, em juízo, nós a paralisamos nesta hora e determinamos em nome de Jesus: não se cumprirá contra o povo de Deus. Está cancelada agora toda ordem infernal, toda ordem que vem do capeta, não se cumprirá contra o povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Tu estás adiante de nós, Tu estás adiante de nós, Senhor. A palavra é tão maravilhosa, o hebraico tem essas coisas, ele nos diz, usa uma palavra em hebraico que diz que o Senhor vai adiante, o Senhor vai adiante, o Senhor vai adiante. Eu creio adiante de nós, o Senhor vai adiante de nós, Senhor, nesta hora, nessas batalhas, e vai também enviando pessoas, Senhor, vai também inspirando, vai também, assim como enviou Abiatar, ó Pai, enquanto Saul estava lá matando o sacerdote do Senhor, e Davi ao mesmo tempo dava uma grande vitória contra os filisteus em Keila, Tu deste o livramento para Abiatar, foste adiante deste homem, para que ele chegasse até onde Davi estava em segurança, e ainda trazendo a estola sacerdotal. Enquanto Saul, o egocêntrico, o orgulhoso, cortava a sua comunicação com Deus, a estola sacerdotal era trazida para Davi. Senhor, oh Deus, como Tu és um Pai maravilhoso, Senhor. Enquanto Tu cortas a comunicação com aqueles que são orgulhosos, aqueles que se ufanam em seus pensamentos vãos e carnais, Tu concedes graça aos humildes, aqueles, Senhor, que se submetem à Tua palavra, aqueles que se rendem a Ti, Senhor, buscando em Ti o alto refúgio, buscando em Ti, Senhor, a proteção e a orientação, o norte para a vida. E assim diz que Davi consultou ao Senhor, e diz que o povo estava cheio de medo. Olha, aqui em Judá a gente tem medo, imagina indo lá contra os filisteus. E o Senhor novamente, na consulta de Davi, o Senhor lhe responde novamente: vai, eu sou contigo. E mais uma vez a palavra mostra a diferença entre o justo e o perverso, porque Saul, outrora, antes do fato de ter cortado a comunicação com Deus, mas já em derrocada absoluta,
ele também consultou o Senhor, ele perguntou a Deus se deveria ir contra os filisteus e Deus não lhe respondeu. Mas aqui agora Davi pergunta não uma, mas duas vezes sobre a mesma questão, e as duas vezes Deus lhe responde: Senhor, eu creio, Pai. Nós cremos, Senhor, de todo o coração, que enquanto estamos submetidos a Ti, enquanto estamos, Senhor, ao pé do Senhor, de joelhos diante do Pai, enquanto estamos humildemente rendidos a Ti, Senhor, haverá livramento. Aleluia! Haverá livramento, Senhor, porque Tu és um Deus que Te comprazes em prosperar, em livrar o Seu povo, Senhor. É por isso que diz lá em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia. Nós cremos, Senhor, porque Tu és um Deus tão bom, Senhor. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. O Senhor tem prazer em livrar, Senhor. O Senhor tem prazer em mostrar que Tu és o Deus que não há causas impossíveis para Ti, Senhor. Aquele Saul sanguinário, assassino, orgulhoso, egocêntrico, vingativo, estava tão cego, tão cego, tão cego, tão longe de Deus, que mesmo depois de matar os sacerdotes do Senhor, achou que Deus estava favorecendo, porque Davi, de forma imprudente, havia se colocado numa cidade murada, em Zif, numa cidade murada. Achou que não tinha mais solução. Achou que Deus havia entregue Davi nas suas mãos. Achou que Deus era com ele. Ah, Senhor amado, e o Senhor permitiu que um cerco estivesse formado, para então levantar os filisteus, para que Saul não tivesse opção: ou fico aqui contra Davi para pegá-lo, ou perco o reino, ou terei um prejuízo incalculável. E ele foi obrigado a desistir de pegar Davi. Por quê? Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem um plano perfeito, porque o Senhor não permite que a sua palavra volte vazia, porque o Senhor não permite que a sua vontade seja jogada por terra. Tudo que o Senhor tem preparado, assim sucederá. Tudo que o Senhor determinou, assim se efetuará. Tudo que o Senhor falou acontecerá, porque Ele é Deus que anuncia a salvação e a cumpre. Ele é Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Senhor, poder orar e dizer que Tu trabalhas para aqueles que em Ti esperam, não é como se nós fôssemos os misters, madames e os misters e tivéssemos o Senhor como um chofer para nos servir, e a gente diz: Senhor, faz isso, Senhor, vai lá e obedece. Não, não é esse o sentido do texto. É porque na verdade nós somos como que desesperados espiritualmente. Por quê? Porque nenhum dos nossos recursos poderiam nos salvar. Nem todos os recursos do mundo que tivéssemos à disposição poderiam nos salvar, ou nos saciar, ou nos dar a vitória. Nada, nada. Só Deus tem a solução. Só Deus é que pode agir. Só Deus é que pode fazer uma obra definitiva. Só Deus pode fazer uma obra
que o diabo não desfaz. Só Deus pode fazer uma obra que o mundo não vença. Só Deus pode fazer uma obra que o pecado não oprima. Só Deus pode fazer uma obra que ninguém pode se levantar contra. Só Deus. Deus é a nossa esperança, primeira e última, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Só Deus tem a resposta, só Deus tem a solução, só Deus é a esperança. E quando nós nos rendemos a Deus plenamente, o Senhor age. Isto é que significa: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não é esse evangeliquez aí consumista, como se as bênçãos de Deus estivessem num balcão e leva quem dá o dízimo maior, leva quem sei lá o que mais fica 24 horas por dia na igreja, igual a barata de igreja todos os dias. Não é isso necessariamente. Deus quer sim que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, claro. Quanto mais pudermos semear, amém? Deus quer a nossa fidelidade na casa do Senhor, é óbvio, sim. Mas antes de tudo, Deus quer um coração convertido, um coração que busque a Ele de forma humilde, um coração que saiba que somente Ele é a solução. Porque se nós desconsideramos Deus e agimos na igreja de qualquer forma que seja, ou nos dízimos, ou no ativismo espiritual, estaríamos fazendo isso simplesmente de forma religiosa. Seria apenas isso um formalismo religioso. Eu vou lá na igreja bater o meu ponto, vou lá na igreja levantar a mão, dar uns aleluias, um Shimalaias, Saramaiataias, e depois vou sair para o mundo, cair no pecado. Depois vou sair no mundo para adulterar, depois vou sair no mundo para mentir, depois vou sair no mundo para fazer as asneiras do pecado e do mundo, para viver como um Saul, egocêntrico, orgulhoso e altivo, sanguinário. Seria um mero formalismo religioso que Deus não aceita. Vida de oração. Estamos aprendendo com Davi. O Davi de outrora, nas suas fugas e loucuras, não consultava Deus, vivia como lhe dava na telha. Mas este Davi agora aprendeu a viver dependente do Senhor, de forma humilde, aprendeu a viver constante no temor do Senhor, no temor de Deus, submetido em oração, consultando o Senhor. E assim, Pai, que o Senhor vai operar de forma grandiosa, quando nós, teu povo, tua igreja, Pai, unirmos o útil ao agradável. É necessário que nós tenhamos, acima de tudo, Deus, acima de tudo, os princípios espirituais, acima de tudo, a palavra de Deus. E então, Senhor, busquemos o Senhor numa vida de oração, numa vida assídua, ativa na obra de Deus, na casa do Senhor, e também na fidelidade e na generosidade dos dízimos e das ofertas, porque são áreas de extrema importância para o reino de Deus avançar. Tanto a nossa assiduidade nos cultos, onde nós aprendemos, onde nós crescemos, onde nós mantemos a comunhão com os irmãos, e as nossas fidelidades financeiras, que propicia a comunidade, a igreja como corpo, fazer a obra da evangelização, fazer a live, a pregação, manter os materiais da igreja, levantar um corpo de funcionários para trabalhar na igreja. Eu creio nisso, eu rogo a Deus nestas sextas-feiras constantemente que Deus levante condições financeiras para nós termos uma equipe trabalhando em nossa igreja, uma equipe de louvor forte. Nós vamos ter aqui nesta igreja, Senhor,
mais de um tecladista, mais de um baterista, mais de um baixista, mais de um ministro de louvor, vamos ter back vocal, vamos ter um coral, vamos ter, Senhor, uma orquestra nesta igreja, com sopro, com instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de bateria, piano, órgão. Eu creio nisso. Vamos ter uma banda completa, um coral completo. Quando a igreja chegar, o culto começa às 9 da manhã, 9h20 ou 7h30 da noite. Quando a igreja chegar meia hora antes, já vai estar lá todos os músicos e o coral já vão estar lá cantando aqueles corinhos bem tranquilos. Nada de louvor agitado antes do culto. Louvores tranquilos, louvores de adoração, para preparar a ambiência, para a igreja já chegar e antes do horário marcado para o início do culto, a igreja já está ali cultuando. Sim, Senhor, eu creio nisto. É necessário, Pai, gente, e é necessário recursos para que nós tenhamos o melhor sendo feito na Tua casa. E eu creio, Senhor, que essas áreas são importantes e o Senhor vai fazer uma grande obra, Pai. Porque Davi estava ali consultando ao Senhor para ser um libertador do povo de Israel, para levar a vontade de Deus de ter vitória sobre os filisteus de forma plena, cabal, absoluta, Senhor, para que Israel pudesse avançar hegemonicamente, para que Israel pudesse avançar como nação, para que o Deus fosse glorificado de forma grandiosa, tremenda, e o seu nome fosse anunciado em toda a terra. Sim, Senhor, grandes obras de Deus começam na vida de homens humildes, de homens e mulheres de Deus humildes, que dependem do Senhor em oração, que consultam ao Senhor, que têm uma vida de integridade espiritual, leitura bíblica, assiduidade na vida espiritual, cultos, comunhão com os irmãos, igreja, vida de oração. Ó Senhor amado, colocamos tudo isto diante do Senhor, porque cremos, Pai, que estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo, Senhor, o alvorecer, Deus, do sol da justiça, quando o Senhor retornará em glória. Para isto, Senhor, é necessário que o Evangelho corra entre as nações, é necessário que a palavra alcance todas as nações e povos. Então, nesta hora, Pai, em oração, em intercessão, Senhor, colocamos estas questões todas diante de Ti, cada familiar, cada pessoa que está orando agora nesta live, tanto ao vivo quanto a gravação que fica disponível no nosso canal e no Facebook. Senhor amado, nesta hora, Pai, ligamos em oração e em concordância, e terá sido ligado nos céus. Nesta hora, Pai, haja um mover de Deus muito grande nas vidas, nas famílias, que a mão de Deus sobre nós haja poderosamente, que os anjos do Senhor livrem-nos, hajam a nosso favor, Senhor amado, concedam grandes vitórias ao Teu povo, em nome de Jesus. Colocamos, Pai, cada pedido que as pessoas estão fazendo agora, neste momento, Pai, ligamos na terra, que está no chat escrevendo, e também aqui na nossa lista de oração, cada um desses nomes, cada uma dessas pessoas, cada um destes pedidos, Pai. Nesta noite em especial, a Juliana Muniz Santiago, que foi hoje ao médico em consulta e fará agora os exames pré-operatórios. E também a Dona Mary e família, que pede por fortalecimento espiritual, saúde emocional, em nome do Senhor Jesus. Todos os casos, Senhor, também de câncer, as pessoas são estas: a Andréia Ferreira Silva, a Sandra Cardoso do Amaral, a Terezinha de Jesus, a Suzana e a Sueli Fabiane. Todas estas vidas, Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, para que haja em nome de Jesus uma vitória
grande nestas vidas. Nós pedimos, nós oramos, nós rogamos, em o nome daquele que vive e reina para sempre, em o nome daquele que era, que é e que há de vir, em o nome de Rachei Adonai, o Senhor Jesus Cristo, o único, o verdadeiro, o nome que está sobre todo nome, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós oramos pela fé, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, chegamos ao final desta live, são 7 horas e 31 minutos. Eu quero me despedir de todos vocês. Foi um prazer muito grande estar convosco. É sempre um prazer muito grande ter a vossa presença aqui conosco, ter as vossas vidas aqui conosco. Eu agradeço pela vida de cada um dos senhores e das senhoras, pela sua presença, pelas suas orações. Nossa igreja, seus pastores carecem sempre das vossas orações. Por favor, lembre-se de orar por nós, lembre-se de colocar os nossos nomes nas vossas orações e pedir pela liderança, pedir pela nossa igreja, pedir pelo nosso ministério, pedir pelos nossos irmãos, para que estejamos todos com a nossa confiança em Deus sempre em alta, sempre fortalecida, nossa vida espiritual sempre alimentada, poderosa no Senhor. Oh, glória a Deus, pois Ele é o único, Ele é o Deus verdadeiro, Ele pode, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Sejamos unidos, amada família espiritual. Eu vos amo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor ágape, é o amor supremo, é o amor que vence, é o amor que permanece, é o amor que jamais acaba, é o amor cristão. Então, que estejamos unidos no vínculo da perfeição, que é o amor. Sejamos unidos no amor de Cristo Jesus. Amém? Quero lembrar você que domingo nós estaremos aqui reunidos presencialmente na rua General Roca, número 340, Galeria. Esteja conosco, próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca, Rio de Janeiro. Venha estar conosco. O culto começa 9 horas e 20 minutos on time. On time. Na verdade, 9h18 eu já estou aqui no gabinete orando para começar o culto on time. Amém? Não falte, não perca, não chegue atrasado. Se você puder, chegue antes. Chegue antes. Vamos adorar ao Senhor. Teremos um domingo maravilhoso na casa do Pai, de louvor, de adoração, de oração e de comunhão em Cristo Jesus, o corpo de Cristo. Brevemente estaremos também na Francisco Cruz Nunes, na nossa sede da região oceânica de Niterói. O milagre que Deus cumpriu em nossa igreja, uma igreja própria, louvado seja o Senhor, uma bênção que o Senhor concedeu para o nosso ministério, que nós somos infinitamente gratos a Deus e gratos pela família que Deus levantou e generosamente semeou esta vitória na obra do Senhor. Um grande milagre. Que Deus abençoe rica e abundantemente esta família semeadora que tão generosamente abençoou a casa do Senhor. E também a todos os outros semeadores. Semeia, continue semeando, continue sendo fiel, continue abençoando a casa do Pai. Eu creio que Deus vai abençoar-te mais e mais. E sobretudo o Evangelho continuará correndo e cada vez mais em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vá no nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe nos seus grupos de confiança, de fidelidade, onde você tem acesso, grupo de família, grupo de amigos, grupo de trabalho, grupo de estudos, enfim, compartilhe aí os links das nossas mensagens
no nosso canal do YouTube, para que tenhamos mais e mais pessoas inscritas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo você no domingo. Não falte, não perca. Venha estar conosco e que a graça, a paz, o amor, as misericórdias e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco nesta noite para sempre. Amém e amém. Tenha uma noite abençoada, ovelhinha amada. Tenha uma noite revigorante. Tenha um final de semana na mais perfeita vitória. Jesus te ama, em o nome de Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus.